Olá! O lugar de onde escrevo hoje é tão especial, mas tão especial, que ganhou o status de Patrimônio Natural da Humanidade pelas Nações Unidas. Estou no Lago Baikal, o maior da Rússia. O Baikal fica na parte sul da famosa região da Sibéria. Moscou, a capital, está a mais de 5.000 quilômetros daqui. A viagem foi longa. Está sendo longa. Longa e maravilhosa. Estou conhecendo um lago que é objeto de pesquisa de muitos estudiosos. A importância do Baikal começa pela água, naturalmente. 20% da água doce do mundo estão armazenados aqui. Essa região é uma grande fonte de água, fonte de vida, de renda, fonte de espiritualidade. Quero conhecer todas as dimensões do Lago Baikal. Não deve ser à toa que o Baikal recebeu um apelido bem carinhoso: a Pérola da Sibéria. Foi em março de 2001 que eu finalmente pude conhecer a Pérola da Sibéria. Digo finalmente porque passei anos sonhando com essa viagem. Há muita vida dentro do lago e nas vilas ali por perto. Daqui a pouco eu vou mostrar essas histórias. Antes, deixa eu apresentar logo a Ana, nascida lá na Rússia e que vive aqui no Rio de Janeiro desde 1999. Ela se casou com o brasileiro Ricardo. A gente vai conversar sobre essa imensidão gelada no inverno chamada Lago Baikal. Uma visão dessas realmente faz qualquer um se sentir pequeno. O pessoal das redondezas não chama o Baikal de lago, não. Eles dizem mar. Mar Baikal. São mais de 30.000 quilômetros quadrados. É tão grande que aparece até no mapa mundi. Na área ocupada pelo lago, caberiam 20 cidades do tamanho de São Paulo. Pode parecer que eu estou super isolado de qualquer contato com a civilização, mas não. Existem várias vilas e algumas cidades de porte médio aqui por perto. O Baikal também é um destino turístico, principalmente de turistas russos. No inverno, a água da superfície vira uma placa de gelo com espessura em torno de 1,5 m. O frio aqui é tão rigoroso que durante 6 meses, todo ano, o Baikal se transforma no maior ringue de patinação do mundo. Vocês conhecem a Sibéria? Eu conheço um pouco, não muito, mas eu viajei para a Sibéria. Onde você foi, Ana? Aonde? Eu fui à cidade chamada Irkutsk, no Lago Baikal. Você conheceu o lago? Conheci o lago, muito bonito. Dizem que a água desse lago você pode beber, o lago é potável. O meu guia disse a mesma coisa. O Anatoly, o meu guia russo. Isso. Eu acredito que isso é verdade, porque eu até experimentei. Não? Está aqui, né? Está aqui, não aconteceu nada. Agora vou provar água santa de Baikal. A águazinha é tão doce que nem champanhe. A Rússia viveu sob regime socialista durante quase 80 anos. Fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a antiga União Soviética, que se desfez em 1991. Quando o Anatoly, o meu tradutor russo, era adolescente, o governo soviético direcionava as pessoas para as profissões de que o país mais precisava.
Anatoly quis estudar letras. O governo achava que faltavam russos fluentes em português. Então, lá foi estudar a nossa língua. Tá feliz, Anatoly? Estou feliz. Talvez primeira vez na minha vida. Estou totalmente feliz. E foi assim que o Anatoly, fotógrafo nas horas vagas, acabou entrando comigo nessa fria. Há quem diga que o Baikal é o maior lago do mundo, mas a coisa não é bem assim. No quesito tamanho, o Baikal fica em 7º lugar. O lago ostenta, sim, o título de mais profundo do planeta. 1.637 metros. Mais de 1,5 km de profundidade. É curioso ver que os pescadores, nessa época do ano, trabalham de caminhão. Quase todo o lago, congelado, se transforma numa imensa estrada. Mesmo no auge do inverno, a água cristalina do Baikal, logo abaixo da placa de gelo, permanece cheia de vida. Primeiro, eles fazem um buraco no gelo. Depois, usam uma máquina para fazer com que a rede seja esticada muitas dezenas de metros. Os pescadores têm que ficar super atentos. Nessa região, o tempo realmente muda de uma hora para outra. A cabana protege bem do frio de 13 graus negativos lá fora, mas não de uma eventual tempestade de neve. Está a dizer que o lago é muito perigoso, especialmente em outono. O tempo pode estar magnífico, mas de repente começa a chover, começa a neve, há vento e a gente não sabe o que fazer. Às vezes tem que esperar por até 5 dias, quando a tempestade passa. Às vezes os ventos são tão fortes que mesmo esta tenda tira-se e voa no ar. Mas hoje é um dia calmo, portanto tão felizes. Pescar no lago mais profundo do mundo é uma tremenda ginástica. Mas a regra aqui no Baikal é: tudo vale a pena quando a rede não é pequena. Em menos de 1 hora, 170 metros de rede trazem fartura. O que mais se vê é esse peixe típico do Lago Baikal, que eles chamam de omule. Em português, o nome tem mais pompa. Salmão, do Lago Baikal. Depois da pescaria, a esperada hora do almoço. No cardápio do dia, peixe à moda Baikal. Me sinto um grande privilegiado. Conheci os pescadores agora pela manhã e já vou almoçar com eles. Isso tudo nos confins da Sibéria.
Isto é a parte mais importante da refeição russa, especialmente durante a pesca. Saúde. E за успех. O resultado da pescaria não vai todo para a panela. Criaturas das profundezas são mais apetitosas do que outras. Este peixinho no braço chama-se golomyanka. Mora lá na profundidade e quando está exposta ao sol aberto quase se desintegra. Só resta o esqueleto e os ossos. A carne desaparece? Sim, a carne desaparece por completo. Vem das profundidades de 300 até 1 quilômetro. A profundidade faz do lago um imenso laboratório natural. Mais de 3.000 espécies de animais e plantas vivem na água gelada do Baikal. 90% delas são endêmicas, só existem aqui. Já concordei, o Baikal merece o apelido de Pérola. A Pérola da Sibéria. No próximo bloco, a gente vai ver que o Lago Baikal, além de grande e profundo, também é sagrado. Hoje eu estou conversando com a russa Ana e o brasileiro Ricardo sobre o Lago Baikal, conhecido como a Pérola da Sibéria, uma pérola tão especial que alguns russos consideram sagrada. Alguma coisa em torno de 25 milhões de anos faz do Baikal o lago mais antigo do mundo. A idade, o tamanho, a riqueza de vida selvagem. Não faltam motivos que transformam o Lago Baikal numa entidade que deve ser protegida. Aqui nas redondezas vivem alguns guardiões do Baikal, conhecidos como xamãs. O xamã é uma espécie de sacerdote capaz de interceder junto aos espíritos da natureza. Ele teria a capacidade de se comunicar com os lagos e com as árvores e de resolver os males tanto físicos quanto espirituais das pessoas. Um curandeiro. O xamã é visto como o curandeiro da comunidade. В этой местности силы, ну, как бы, они как бы физически, как бы, их не ощутить, конечно, да, просто их чувствуешь, это, ну, кто как чувствует, я отлично чувствую, это, когда мурашки по спине бегают, да, я чувствую, что они явились, они где-то здесь, и я с ними беседую, то есть они иногда мне шепотом говорят в уши, или, ну, слышно их, ага. Я тогда говорю, кто со мной говорит? Или море, или дух тайги, или дух степей. A figura do xamã dá nome a uma das crenças mais antigas do mundo, o xamanismo.
Existem xamãs aqui na Sibéria, em outros pontos da Ásia, na África e nas Américas. No Brasil, os índios pajés são uma espécie de xamã. Reza a tradição que o próprio xamã é selecionado pela natureza. Muitas vezes, essa escolha se manifesta por meio de alguma marca de nascença. Вообще, когда я родился с таким, вот меня был предыдущий шаман, сказал, что я должен, но вообще я прошел все этапы, был пионером, комсомольцем, обыкновенно, что в армии служил, все, на комсомольской стройке, на ВАМе работал. Со временем я пришел к этому, ага. No passado, o xamanismo teve que enfrentar um adversário implacável, o regime socialista. O pensador alemão Karl Marx, o homem que idealizou o comunismo, acreditava que a religiosidade era o ópio do povo. Ou seja, uma espécie de droga que incentiva as pessoas a se conformarem com as condições de vida. Depois da revolução que instaurou o socialismo na Rússia em 1917, esse princípio foi levado ao pé da letra. Todos religiosos, qualquer religião era proibida. Eu fui batizada por a minha bisavó paterna, me batizou em segredo, porque ela, mesmo assim, continuava a praticar religião, então foi batizada na igreja russa. Hoje em dia, metade dos 145 milhões de russos segue a Igreja Cristã Ortodoxa, que é muito tradicional no país inteiro. Durante os séculos 17, 18 e 19, a Igreja e os czares, os antigos imperadores russos, reinaram juntos. Tanto a Igreja quanto o czarismo foram derrubados nos idos de 1917, época da criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em Moscou existiam, antes da Revolução, existiam mais do que 1000 igrejas, várias igrejas. E depois da Revolução, de alguns anos de Revolução, o que restou foi 10% disso. E desse 10%, só talvez meia dúzia ou dúzia de igrejas que ainda ficou intacta e com o serviço religioso dentro dessa igreja. Outras igrejas foram usadas como armazéns, ou foi usada por várias organizações, instituições. Enfim, a religião foi proibida e igrejas destruídas. Algumas igrejas foram deixadas de pé nas cidades mais importantes. Na prática, quem frequentasse os serviços religiosos corria o risco de ser denunciado para as autoridades.
que você foi considerada de novo pessoa não confiável, que afetava sua vida, sua carreira, tudo, seus viagens possíveis. Então, as pessoas prefeririam ficar fora de igreja, de religião. Uma outra opção era simplesmente esconder a fé. Foi o que fizeram muitos russos. Aqui na cidade chamada Ulan-Ude, quase na fronteira com a Mongólia, descubro uma história bem marcante. Ulan-Ude é o centro do budismo na Rússia. E Dona Dolma é uma senhora budista que se lembra muito bem dos anos de repressão. Ela precisou inventar esconderijos na própria casa para que algumas relíquias budistas não fossem confiscadas pelo governo soviético. Desde 1991, com o fim da União Soviética, pessoas como Dona Dolma voltaram a praticar a fé sem medo. Esse ritual me faz lembrar que estou realmente na Ásia. É estranho pensar que Moscou, a capital da Rússia, na verdade fica em outro continente, a Europa. O que as pessoas de lá e de cá têm em comum? Não é a religião, não é o jeito de se vestir. A língua usada no cotidiano também muda. Dona Dolma, por exemplo, fala um dialeto local. No maior país do mundo, acho que as pessoas de lá e de cá só têm um aspecto em comum: a nacionalidade. Elas são russas. Eu viajei durante 2 meses pela Rússia, conheci muita gente e tive a impressão de que os nomes não mudavam. Os homens se chamavam sempre Alexander, ou então se apresentavam como Sasha, que é o diminutivo de Alexander, Vladimir, conheci muita gente com o nome Vladimir, Igor, Andrei, Nikolai, e as mulheres, a imensa maioria se chamava Natália, ou Natasha, que é o diminutivo de Natália, Marina, Irina, Valentina e Ludmila. Bom, eu quase não fiquei hospedado em hotel nessa viagem, sempre reservava um quarto em casa de família. Cheguei a Irkutsk, uma cidade à beira do lago Baikal, né? Fui passar a noite, recebido pela dona da casa, muito simpática, muito brincalhona, então me senti à vontade de cara para dizer em inglês: muito prazer, dona Natália. Ela ficou espantada, né? Porque eu tinha acertado na mosca, de cara, o nome dela. Ela pensou, tal, e disse: muito prazer, José. João, Pedro, Antônio, Francisco,
Muito prazer, Luiz. Na sexta tentativa, ela também acertou. Fiquei intrigado. Dona Natália, como a senhora acertou meu nome? Alguém contou para a senhora? Ela disse, não, eu leio muito sobre o Brasil. E vocês, brasileiros, têm sempre o mesmo nome. Curioso que Dona Natália e eu construímos a mesma imagem em relação ao país do outro, no que diz respeito aos nomes.